A gente vive num tempo em que os homens estão cada vez mais imaturos. Muito do que a gente vê na sociedade hoje em dia, a imaturidade dos homens é sim a grande causa de muitas das coisas que a gente presencia, principalmente quando o assunto é amor. A gente precisa cada vez mais de uma formação sólida e consistente para que os homens voltem a amar de verdade. E amar de verdade é aquilo que faz com que um relacionamento seja duradouro e isso, no fim das contas, gere frutos na sociedade. E frutos que sejam saborosos, frutos que sejam realmente eternos. E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Soriani. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Novamente, deixa aí teu like maroto, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você acompanhar os meus conteúdos aqui. Bora direto pro jogo, não vamos perder tempo aqui. Cara, hoje eu queria falar contigo um pouco, bater esse papo. Eu tô gravando hoje aqui da minha casa. Aqui já são 10h30 da noite. Eu queria bater esse papo hoje com você aqui sobre um tema que pra mim me é muito caro, que me é muito bonito, vamos dizer assim, que é o título, né, desse vídeo é: esse é o grande segredo do porquê que os relacionamentos eles são duradouros, né? Quer dizer, aqueles relacionamentos que são duradouros, cara, o que eles têm de segredo ou de secreto, ou enfim, por que esses relacionamentos duram? Por que eles não acabam? A gente hoje vive numa sociedade em que tudo acaba fácil, tudo é descartável fácil. E cara, eu sou casado, sou pai de 3 filhos e tô junto com a minha esposa há 10 anos. Espero que a gente fique junto pro resto da vida. E desde muito novo eu tive uma percepção, por assim dizer. E essa percepção que eu queria compartilhar contigo nesse vídeo. Principalmente pra você que é homem, tá? Então você que é mulher e tá me assistindo, manda esse vídeo pro teu namorado, porque ele precisa entender isso daqui. Se tu não entender isso daqui que eu vou te ensinar, olha, o teu relacionamento ele vai ter data de validade, ele tem prazo pra acabar. Se você não entender exatamente isso daqui que eu vou te ensinar nesse vídeo, infelizmente, o teu relacionamento tem data de validade e você vai acabar ficando sozinho. Por quê? Porque existe um problema no nosso tempo, que é, vamos dizer assim, um problema que a gente pode chamar de despersonalização do outro. Para explicar isso, eu queria voltar um pouquinho para explicar para vocês um termo, um conceito. Vocês já ouviram falar do fascismo, né? O fascismo na Itália, por exemplo, liderado por Mussolini. Então aqui eu deixo para você a imagem aqui do símbolo do fascismo. Quem é que lembra do símbolo do fascismo? O símbolo do fascismo, ou né, os antigos diriam fascismo, né? Alguns já vão se familiarizar mais com essa expressão. O que era o fascismo? Era um conjunto de gravetos unidos, né, envoltos por uma faixa ou por uma fáscia. Quem é da área da saúde, eu sou psicoterapeuta, mas quem é da área da saúde, ou até quem é saúdeiro vai saber o que eu tô falando, sabe muito bem que o que é a fáscia? O que é a fáscia, né? Existe uma camada, né, no nosso corpo que fica ali em cima do músculo, que é uma pelezinha branca. Aquilo ali é uma fáscia. Quem gosta de carne, eu gosto muito de carne, né? Quando por exemplo, você vai limpar um filé mignon, você tem aqui uma peça de 1,5 kg, 1,3 kg de filé mignon. Quando você vai limpar essa peça, você já viu aquelas pelinhas brancas que tem por cima do filé mignon? Então, aquilo ali é uma fáscia. Aquilo é fáscia, né? Aquilo ali se chama fáscia. Por que eu tô falando isso? A origem fascismo, ela vem justamente disso, né? De uma faixa, de uma fáscia, né? Que envolve todos num só. Se você ver, por exemplo, as propagandas do fascismo na época, né? Vou deixar para você aqui também umas imagens para você ver um pouco de como é que a juventude, né, nazista ou a juventude fascista era treinada. Então, todos eles marchavam, né, do mesmo jeito, eles se vestiam da mesma forma, eles tinham a mesma cabeça. O ideal do coletivismo, o ideal do fascismo é fazer com que todas as pessoas percam a sua pessoalidade. É fazer com que todas as pessoas sigam o quê? O mesmo padrão. É fazer com que todas as pessoas sejam uma coisa só, e aí você passa o quê? Em volta delas uma fáscia, né? O que diferencia um graveto do outro? Nada. Você tem uma diferença de tamanho, você tem uma diferença talvez de peso, mas em essência, substancialmente, não existe nenhuma diferença entre um graveto e outro. O que acontece, tá? O que acontece é que o ser humano, tá? A natureza humana, ela não aceita ser coletivizada. A natureza humana, ela não aceita ser abstrata, vamos dizer assim. A natureza humana, ela não aceita, vamos dizer assim, ser tratada com distância. Ora, um relacionamento, né, o teu relacionamento, ele só pode acontecer quando você enxerga a outra pessoa como de fato pessoa, como alguém individual, né? Uma substância individual de natureza racional. Essa é a definição de pessoa segundo o Boécio, né? Quando você enxerga o outro como pessoa, bom, aí você é capaz de se relacionar com ele. Por quê? Porque você não está se relacionando com alguém abstrato.
mais você está se relacionando com alguém que está na tua frente. O que isso tem a ver, Miguel, com a história do fascismo? O que isso tem a ver com o sucesso ou a durabilidade de um relacionamento? E nós, enquanto homens, precisamos entender isso o quanto antes. A gente está numa geração de homens que abandonam, né? Então, inclusive, deixa aqui nos comentários o teu homens não abandonam, pra eu ver que você tá junto comigo nessa. Deixa aqui nos comentários, homens não abandonam. A gente tá numa geração de homens que abandonam, pulam do barco, né? Então quando o casamento tá em crise, quando o namoro tá em crise, quando o noivado tá em crise, os homens pulam do barco. Quando eles tentam lutar pelo negócio, né? Isso é a minha prática clínica de todos os dias. Quando eles tentam lutar pelo casamento, quando eles tentam lutar pelo namoro, quando eles tentam lutar pelo noivado, isso já tá fadado ao fracasso. Por quê? O casamento tá em crise. Então, o que eu quero fazer? Eu vou lutar pelo casamento. Eu vou apostar todas as minhas fichas no casamento. Mas olha, casamento, meu filho, não existe, tá? Casamento é um ente abstrato. Quando você olha pro outro e fala assim, aquela pessoa, né, é o meu marido ou a minha esposa. Quando você olha pra aquela pessoa e fala assim, ela é pra você que é homem, né? Quando você olha pra tua namorada e fala assim, ela é minha namorada. Você reduziu ela a um ente abstrato. Porque namorada é algo que todas as outras são. E aí você colocou ela como, né, do lado de vários gravetinhos e passou em volta dela uma faça. Você coletivizou ela. Então, lutar pelo namoro, isso vai destruir o namoro. Enquanto que, na verdade, você tinha que engrandecer o quê? A pessoa que tá do teu lado. Você tinha que lutar pela pessoa e não pelo namoro. Eu vou lutar pelo casamento. Isso vai dar errado. Porque não é pelo casamento que você tem que lutar, mas pela pessoa que está do teu lado. Porque existe algo naquela pessoa que clama por não ser apenas a sua esposa. Existe algo naquela pessoa que clama por não ser apenas a tua namorada. Existe algo naquela pessoa que clama por, ontologicamente, né, ser algo que transcende o ser noiva, ser namorada. Então, o grande segredo dos relacionamentos duradouros, que hoje em dia elas estão cada vez mais raros, um pouco por culpa nossa, né? Culpa nossa quando eu digo os homens. O grande segredo dos relacionamentos duradouros é que as pessoas elas conseguiam se relacionar pessoalmente e individualmente, sem colocar uma fáscia em volta do outro, sem reduzir o outro, né? Mas ao contrário, conseguir, vamos dizer assim, olhar para o outro com um olhar mais amplo, com um olhar mais grandioso, com um olhar mais encantador, né? Enquanto você continuar, talvez por insegurança, vamos dizer assim, a exigir que a outra pessoa seja a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, você tá o que? Despersonalizando essa pessoa. Só que, eu não sei se você já percebeu que o relacionamento, ele só dura quando acontece entre duas pessoas. Ele só é possível, inclusive, entre duas pessoas. Ele não é possível entre uma pessoa e uma parede. Ele não é possível entre uma pessoa e uma porta. Ele não é possível entre uma pessoa e um ser inanimado. Sem vida, sem alma. A pujança, a juventude, a força, a fibra do amor vem justamente dessa individualização, dessa individualidade, que é o ser pessoal. Isso é bonito. Isso é bonito. Espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente volta a bater papo sobre isso daqui a pouco. E, cara, se liga aqui no canal, né? Se liga aqui no canal. Assista todos os meus outros conteúdos aqui. Se você quer ser um homem mais maduro, se você tá cansado desse papo que tem na internet de que homem precisa ser sedutor, de que homem precisa ser atraente, a gente vai remodelar tudo isso daqui. A gente vai, né, dar um outro norte para essas palhaçadas aí. Porque eu vejo muita gente caindo nessas coisas e isso não amadurece a vida de ninguém. Isso não deixa ninguém mais homem. Ao contrário, as pessoas só querem dar, né, um poder falso e temporal para os homens. Mas não tá aí a nossa autoridade enquanto homem. Os homens não governam pela foice, os homens não governam pelo fuzil, tá? Mas existe uma outra autoridade dos homens. É sobre essa autoridade que a gente vai falar aqui dos nossos vídeos, beleza? Espero que você tenha gostado aqui do nosso papo de hoje. Deixa teu like, porque eu sei que se você não deixar agora você vai esquecer. Compartilha esse vídeo aqui com os teus colegas e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço.